Olá, caros. Bom, seguindo aqui com a nossa metodologia 2 que nós aprendemos na última videoaula, né? O método 2 para a determinação das correntes de curto-circuito. Como eu falei naquela aula, esse método ele é extremamente simples, ele é bastante limitado também em relação ao método 1, que nós já estudamos. Método 1, nós já vimos teoria, também já resolvemos um exercício utilizando a metodologia 1. E o método 2, nós vimos a teoria, agora vamos resolver exercícios. Mas vocês vão ver que ele é extremamente simples e ele também é super limitado. Tá? Muito embora você possa empregar sob determinadas condições para a determinação das correntes de curto-circuito trifásico, tá certo? Ele também tem esta outra limitação, né? A gente vai já falar de todas as limitações desse método, mas você pode empregar sob determinadas condições. E a gente vai ver que condições são essas. Bom, vamos lá às limitações. Primeiro de tudo, ele é um método que ele não enxerga barramentos. Então, se você tem barramentos de comprimento acima de 4 metros, então o seu cálculo da corrente de curto-circuito ele vai ficar prejudicado porque o barramento ele não é previsto, ele não é contemplado por esta metodologia. Os barramentos inferiores a 4 metros de comprimento a gente nem considera, né? Naquele método 1 nós não consideramos. Então, se você tem barramentos inferiores a 4 metros de comprimento, não teria problema, mas para barramentos com o comprimento superior aos 4 metros, aí a metodologia 2 ela já tem algum prejuízo, né? Porque o método 2 ele só enxerga condutores, então toda a informação do condutor fica confinado naquela formulação matemática, onde você representa esse condutor é representado apenas pelo seu comprimento e pela área de sua seção transversal. Tá? Então você não calcula impedância do condutor, parte resistiva, parte reativa, nada disso. Tá? Você só informa comprimento e a área da seção. Ok? Ou seja, com relação aos barramentos, então esse método já tem esta limitação. Ele só enxerga condutores. Uma outra limitação é que ele só determina a corrente de curto-circuito trifásico. Ou seja, se você precisar determinar uma corrente de curto-circuito fase-terra, ele também já não contempla. Mais uma vez, porque ele não enxerga a impedância em PU, parte resistiva, parte reativa, como a gente fez lá no primeiro método. Ok? Então, ele tem essas limitações, mas, muito embora ele tenha essas limitações, é possível você utilizar para o cálculo a determinação de correntes de curto-circuito, desde que a sua instalação, desde que a sua planta seja uma planta mais simples. Então, se essa planta ela não tem barramentos, então você pode utilizar esse método, ainda que ele só determine a corrente de curto-circuito trifásico. Ok? Bom, para a maioria das instalações residenciais, você pode empregar esse método, porque a grande maioria das instalações residenciais não utiliza barramentos, tá? Só mesmo quadros de distribuição e condutores, então você não teria um barramento ali importante, né? Você tem um barramento pequenininho do quadro de distribuição, ok? De qualquer forma, se você utilizar o método 1 ou o método 2, vai ser indiferente deste ponto de vista, né, do barramento, porque o barramento não será considerado mesmo no método 1, tá? Pelo seu comprimento ser curto. Sob o ponto de vista das correntes, aí não tem jeito. O método 2 ele é extremamente simples, porque a partir dele só é possível calcular correntes de curto-circuito trifásico.
Bom, dito isso, vamos ao nosso exemplo, né? Solução do nosso exemplo. Então ele diz, considere o diagrama unifilar de parte de uma instalação predial mostrada na figura 2. Essa figura que vocês estão vendo aí. Verifique se os condutores especificados atendem a todos os requisitos da NBR 5410 com relação aos critérios de curto-circuito e de queda de tensão. E especifique os disjuntores mostrados e verifique o ajuste da coordenação entre os mesmos. A gente vai ver o que é um diagrama de coordenação e para que ele serve. Tá? Aprender a construir, hoje a gente não vai, ok? Isso aí será tema de outras aulas, ok? Mais especificamente, a gente vai ver o coordenograma, a seletividade, vai estudar isso mais detalhadamente no próximo curso, o curso do próximo semestre, curso de instalações elétricas industriais. Aqui a gente vai ver algo mais simples. Praticamente eu vou apresentar o coordenograma para vocês, né? O diagrama de coordenação. Mas mostrar como se determina, como se calcula, a gente não vai ser abordado neste curso, a gente não vai estudar nesse curso. Então vamos lá. Os dados do problema. Transformador, então, tensão primária 13.8 kV, secundário 380 volts, tensão de curto-circuito 4% para essa classe de potência. Potência nominal 300 kVA. Então, dados coletados do manual do eletricista da Schneider Electric. Para transformador de distribuição a óleo, entre 25 e 630 kVA, nós temos 4% de potência, ou digo melhor, tensão de curto-circuito percentual. E acima disso até um MVA 5% de tensão de curto-circuito percentual. Outros dados, né? Temperatura máxima de curto-circuito para o condutor de PVC, 160 graus e nominal de operação, 70 graus Celsius. Isso aí para os condutores de até 300 milímetros quadrados. Dados do circuito que liga o ponto de entrega até o centro de medição. Então, a gente vai dividir o nosso circuito basicamente em dois. Ponto de entrega até centro de medição até a ponta, até o meu quadro de distribuição, tá certo? Ou quadro de alimentação lá do meu apartamento. Então, primeira parte do circuito é essa. Ponto de entrega ao centro de medição. Então, vamos partir do secundário do transformador, do secundário da subestação, até centro de medição. Então, nós temos um comprimento de 20 metros. Vamos trabalhar com uma linha com somente um condutor por fase. Seção do condutor 240 milímetros quadrados. Corrente demandada do projeto 269,26 amperes. Fator de potência considerado 0,8. A outra parte do circuito, nós temos uma linha de 25 metros que vai ligar justamente ao centro de medição ao quadro de distribuição do apartamento. Também um condutor por fase. A seção 4 milímetros quadrados, seção dos condutores. Corrente demandada 22,9 amperes. Fator de potência considerado também 0,8. Verificação do critério das quedas de tensão máxima nos condutores, conforme a NBR 5410. Então, segundo a observação, ele diz, de acordo com a NBR 5410, todas as instalações alimentadas diretamente da rede secundária de baixa tensão deverão apresentar no máximo uma queda em toda a sua instalação de 5%. Verificação do critério da queda de tensão no percurso A até B, ou seja, ponto de entrega até centro de medição. Será admitida uma queda de tensão máxima nesse trecho de 2%. Os parâmetros das resistências e reatâncias dos condutores podem ser obtidos a partir da tabela que vocês estão vendo aqui. Né? Tabela 1, essa que está à direita.
tabela 2 é justamente a tabela 36 da NBR 5410, né? E aqui nós temos, de acordo com a área da seção, os valores de resistência e reatância em miliohms por metro. Muito bem. Bom, então, seguindo aqui com a nossa formulação, tá certo? Com o nosso método 2 de determinação das correntes de curto-circuito, a gente vai determinar a queda de tensão para esse primeiro trecho, o trecho cuja bitola dos condutores é igual a 240 milímetros quadrados, né? O trecho A até B, ou seja, dos terminais do secundário do transformador até o centro de medição, esse primeiro trecho, que a gente dividiu o nosso circuito. Então a gente pega os valores lá da tabela, valores de resistência e reatância em miliohms por metro, tá certo? E substitui diretamente na nossa formulação matemática o equacionamento da queda de tensão. Chegamos a um valor de 0,3457%. Bom, ele é bastante inferior aos 2% impostos pelo exercício, né? 2% de limitação para queda de tensão. Então a gente vai verificar se o condutor cuja bitola é imediatamente inferior aos 240 mm², é o condutor de 185 mm², se ele atenderia, tanto sob o ponto de vista da queda de tensão, quanto do ponto de vista da condução de corrente. Bom, a partir dos novos valores de resistência e reatância para esse novo condutor, a gente novamente joga na formulação matemática da queda de tensão, chegamos a um valor de aproximadamente 0,4%. Também ele atende ao critério. Checando a capacidade de corrente a partir da tabela 36 da NBR 5410, então para esse condutor, 185 mm², nós teríamos uma capacidade máxima de condução de corrente de 314 amperes, então ele atende. Né? Então, sob o ponto de vista da queda de tensão e da capacidade de condução, ele atenderia ao nosso primeiro trecho do circuito, né? Secundário do transformador até o centro de medição. A gente agora vai estudar o segundo trecho, o trecho que leva do centro de medição até o quadro de distribuição do apartamento. Também foi fixado uma queda de tensão máxima de 2%. Então, vou considerar o condutor de 4 mm², né? E aí a gente vai ter esses valores de resistência e reatância. Vocês observam que o valor já é bem superior, né? Porque à medida que a bitola diminui, a tendência da resistência e da reatância é aumentar, né? E a resistência ficar mais representativa com respeito à reatância. Então, esses valores também em miliohms por metro, a gente vai jogar na equação da queda de tensão, chegamos a um valor de 1,179, aproximadamente 1,2%. Então, com relação ao critério da queda de tensão e da capacidade de condução de corrente, essa bitola de 4 mm² atende a este trecho. Muito bem. Cálculo da corrente de curto-circuito trifásica presumida nos terminais do secundário do transformador, ou seja, o ponto A do nosso diagrama. Vou fazer o cálculo de acordo com a formulação matemática que nós já tínhamos visto na teoria. Então, cheguei a esse valor, né, substituindo os valores. Aqui nós temos a potência nominal do transformador, 300 kVA. Nós temos a tensão nominal do secundário, 380 volts, e temos o valor percentual da tensão de curto-circuito, então 4% para esse caso. Chegamos a esse valor de 11,4 aproximadamente kA. Então, a partir dessa corrente, né, de curto-circuito presumida nos terminais secundários do transformador, a gente vai determinar todas as outras correntes. A tendência é que essas correntes diminuam, pessoal,
porque você está aumentando a impedância. Então, a impedância é um fator limitador da corrente de curto-circuito. Cálculo da corrente de curto-circuito trifásica presumida no ponto B da instalação. Ou seja, eu saí do secundário do transformador e estou no centro de medição. Ok? Vou usar o meu equacionamento, porém, antes é necessário eu descobrir qual o fator de potência para esta condição de curto-circuito. Esse fator de potência ele é tabelado, esse cosseno de φ. Certo? Eu falei para vocês na teoria que esse fator você não pode estimar. Não, eu quero trabalhar com 0,8, eu quero trabalhar com 0,95. Não é assim que funciona. Esse aqui, ele é amarrado, ele é tabelado. E ele vai depender do nível de curto-circuito que você tem. Aqui no caso, nós temos um curto-circuito cujo valor está compreendido entre 10,1 e 20 kA. Os valores aqui são valores da corrente de curto-circuito presumida em kA. Então, tenho lá, cheguei a este valor igual a 0,3. 0,3. Muito bem. Esse valor de 0,3 vai me resultar num ângulo de 1,26 radianos. Tá certo? Vou considerar o valor da resistividade do cobre 22,4 miliohms milímetro quadrado por metro. Vou jogar na minha equação, tá certo? Logo, a corrente de curto-circuito trifásica presumida no ponto B, ela vai ser dada por esta equação. Eu posso muito bem, pessoal, pegar já aquela equação mais simplificada, pronta e acabada que eu mostrei na aula teórica, ok? Ou posso utilizar a formulação geral. Vou substituir aqui os valores, 380 dividido por raiz de 3, etc, etc, tá certo? E vou chegar a esse valor de corrente de curto-circuito de 10,91 kA aproximadamente no centro de medição. E a partir deste valor, eu vou gerar o segundo valor, o novo valor, a corrente de curto-circuito trifásico presumida no ponto C da instalação, que é justamente o quadro de distribuição de alimentação do apartamento. Ok? E aí, o fator de potência não mudou, eu continuo com esta corrente, tá certo? Com um valor que é compreendido entre 10,1 e 20 kA. O fator de potência não mudou, se eu recorrer à tabela do cosseno φ, mesmo valor. E vou seguindo. Fiz a mesma substituição, dessa vez o que vai mudar, né? Vai mudar a corrente presumida, que é a corrente a montante. Tensão não muda, resistividade não muda, fator de potência não muda, comprimento vai mudar e a área de seção vai mudar do condutor. E aí cheguei a um valor de 1,49 kA para a corrente de curto-circuito trifásica, presumida no quadro de distribuição do apartamento. Muito bem. Então, recorrendo aos manuais, né, do fabricante, a gente escolheu esses dois disjuntores da Schneider. Então, um de 320 amperes e o outro de 25 amperes, com essas características. Corrente máxima de corte, 36 kA. Corrente de corte de serviço, 18 kA, um fator de 50% aqui, certo? Então, vai nos atender, aqui nós temos praticamente 11 kA, né? Então, vai nos atender. Para o disjuntor de alimentação do apartamento, nós escolhemos esse outro aqui, cuja corrente
de corte, 15 kA, eu teria ali 1,5 kA aproximadamente. Aqui nós temos um diagrama de coordenação desses dois elementos de proteção. Então aqui à esquerda, em vermelho, nós temos o elemento mais próximo à ponta, né? Que é a coordenação, é o diagrama do disjuntor de alimentação do apartamento, e em azul o diagrama do disjuntor, a curva do disjuntor de 320 amperes, o que fica lá no centro de medição. Esse diagrama está super adequado porque se acontece um curto-circuito lá no apartamento, então quem primeiro vai enxergar, olha só, a corrente está aqui, a partir do zero vai chegar a atingir um valor alto. Então essa corrente irá se deparar primeiro com a proteção mais próxima de onde aconteceu a falta. Então, se a falta aconteceu no apartamento, quem tem que atuar é a proteção do apartamento, essa em vermelho. Então, aqui está adequado. Certo? Se esse diagrama estivesse, essa curva em vermelho estivesse à direita da curva em azul, então a coordenação estaria totalmente comprometida, porque um curto-circuito no apartamento iria desligar toda a instalação, né? Ou, pelo menos a alimentação do centro de medição iria atuar, então desligaria tudo. Muito bem, pessoal. Seguindo, nós vamos fazer outras verificações. A nossa aula já está chegando próxima ao fim. Então, nós temos agora a verificação da suportabilidade dos condutores em função da corrente de curto-circuito verificada em cada ponto da instalação. Então, antigamente, vocês lembram que para esse tipo de exercício, a gente simplesmente imaginava uma corrente de curto-circuito, o problema dava. Hoje em dia, vocês têm condição de calcular essa corrente e fazer uma verificação mais precisa. Então, conforme a análise da curva de atuação do disjuntor de 320 amperes, tá certo? A corrente de curto-circuito trifásica máxima, ela vai ter um valor de aproximadamente 10,91 kA. Se a gente for olhar a curva desse disjuntor, então a gente vai observar, extraindo da curva, certo? Que para esse nível de curto-circuito, a atuação desse disjuntor será em aproximadamente 100 milissegundos. Vou jogar todas essas informações, tá certo? TF aqui, a gente está trabalhando com isolação de PVC, TF será 160, TI 70. Então, jogo todas essas informações nessa formulação matemática, que já é conhecida de vocês. Então, eu necessitaria de uma bitola de 30 milímetros quadrados. Portanto, o condutor ele atende, a todos os critérios. Agora, a gente vai fazer a mesma formulação para o segundo trecho, o trecho que leva do centro de medição ao quadro de distribuição do apartamento, certo? É um disjuntor de 25 amperes. Consultando a sua curva de atuação, a gente vai observar que para esse nível de curto-circuito, 1,49 amperes, a atuação será em aproximadamente 200 milissegundos. Vou jogar todas essas informações aqui nessa formulação. E aí ele me diz o seguinte, olha, uma bitola de... Essa que está mostrando 1,8 não é comercial, mas uma bitola de 2,5 milímetros quadrados seria suficiente. A minha bitola é 4 milímetros quadrados, então também está adequada. Ok, pessoal? Então, essa era a aula de exercício sobre o método 2 que nós vimos, que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas importantes sobre esse tema. Quem quiser se aprofundar mais, basta procurar esses livros, tá certo? E são livros bem importantes sobre instalações elétricas de uma forma geral. Eu espero que vocês aproveitem e até a próxima.